Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Alô, boa noite. Estamos aqui mais uma vez na Web Rádio Cristo Consolador. Nós vamos aqui voltar aqui ao assunto das vidas sucessivas. Estamos aqui lendo o livro de Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Nós estamos na segunda parte do livro, O Problema do Ser. E esse hoje é bastante interessante porque está recheado de assuntos. Então, vamos lá, né? Vamos à nossa oração inicial. Pai de divina luz, de divina misericórdia, Senhor da vida, Cristo Jesus, Espíritos gestores dessa web rádio Cristo Consolador, Espíritos protetores de todos nós, que possamos, Pai amado, na humildade, poder tentar expor aquilo que Leon Denis escreveu da melhor forma possível. Então, vamos a essas notícias, esses escritos maravilhosos, graças a Deus. Eu não sei se vocês estão acompanhando, né? Mas nós estamos já há algumas semanas abordando aqui as vidas sucessivas, né? Logo no início do capítulo 2, na unidade 12, então, as vidas sucessivas foram subdivididas em vários capítulos, em vários itens, 17, 18 e 19. Nós estamos no item, desculpem, gente, 19, 20, 21, 22. Estamos no item 22, as vidas sucessivas, provas experimentais e renovação da memória
Memória 4. O capítulo é esse, o item. Enfim, estamos lá. Estou localizando aqui o item. Bem, vamos ver. Na edição da Celta, nós estamos na página 245. E eles começam, o Denis começa falando o seguinte: as reminiscências de homens ilustres, em sua maioria, devem ser acrescentadas a de um grande número de crianças. Então, ele começa aqui a adentrar o mesmo assunto, mas de um outro ângulo. Então, ele começa a falar das crianças. E ele vê aqui, nesse caso, o fenômeno é facilmente explicado. A adaptação dos sentidos psíquicos ao organismo material, a partir do nascimento, opera-se lenta e gradualmente. Só se completa por volta dos 7 anos, ou mais tarde ainda em alguns indivíduos. Nós vamos encontrar essa questão lá no livro Consolador, de André Luiz, que diz que a reencarnação ela se fecha, né, aos 7 anos. Então, nós sabemos aqui, aqueles que já estudam a doutrina espírita, que essa é a melhor época para se tentar amoldar o espírito reencarnante ao ensino da moral, enfim, a várias outras coisas, porque, de uma certa forma, ele está ali no estado de perturbação relativa. E ele explica aqui que, nessa época, o espírito da criança, parando em torno do seu envoltório, ainda vive até certo ponto a vida do espaço. Desfruta de percepções, de visões, que, por vezes, impressionam o cérebro físico com lampejos fugídios. Assim, é possível recolher, através de certas bocas juvenis, alusões a vidas anteriores, descrições de cenas e de personagens que nada tinham a ver com a vida atual desses jovens seres. Essas visões apagam-se geralmente na idade adulta, quando a alma infantil entra em plena posse dos seus órgãos terrestres. Então, torna-se inútil interrogá-la sobre aquelas recordações fugidas. Então, aqui está até uma dicotomia, tá? No capítulo da semana passada, nós vimos, nas 2 semanas precedentes, o coronel de Rochard, através dos passos magnéticos, fazia a pessoa, no caso, a pessoa encarnada, retroagir a sua memória e até a época do nascimento, e depois ele aplicava mais alguns passos e retroagia a vida anterior. Não era, tá? Digamos assim, médios de um certo, né? Então era a pessoa em que estava encarnada, susceptível, que ele hipnotizava e essa pessoa fazia uma regressão de memória, certo? Aqui não. Aqui não tinha passo magnético em criança, pelo menos que eu pude ler, mas essas crianças lembravam. E vamos ver aqui vários exemplos, que não necessariamente de crianças, mas nós vamos perceber aqui o mote de onde que Leon Denis quer nos levar. E aí, então, vamos lá. Algumas passagens que estão aqui eu vou ler, tá? Peço até desculpa que pode ser de uma certa forma enfadonho, mas que vai trazer grande riqueza de detalhes. Eu acho que seria interessante. E por que Leon Denis se pergunta que não se presta atenção a essas falas juvenis, essas falas infantis? Porque os pais ficam inquietos com essas manifestações que são consideradas estranhas e anormais. E, desculpa, ao invés de suscitá-las, procuram impedir que ocorram novamente. É compreensível de certa parte, tá? A ciência, então, pede úteis indicações se a criança, quando tenta traduzir com seu linguajar pobre e confuso as vibrações fugídias de seu cérebro psíquico,
fosse encorajada, interrogada, em vez de ser desencorajada e ridicularizada, poder-se-iam obter bons esclarecimentos sobre o passado, ao passo que atualmente, na maioria dos casos, esses se perdem. No Oriente, e isso na época de Leão Denis. Eu acredito que hoje já não está assim. Onde a doutrina das vidas sucessivas está difundida por toda parte, dá-se mais importância a essas reminiscências. Lá, elas são registradas, examinadas na medida do possível. E reconhecidas como verdadeiras. Então, vamos começar a ler algumas desses casos que Leão Denis nos cita, né? Em uma correspondência de Sinla, Índias Orientais, um Daily Mail, isso foi em 1903, meados de 1903, relata que o menininho, nascido daquele distrito, é considerado como a reencarnação do falecido Sr. Tucker, superintendente da região, assassinado em 1894. A criança se recorda dos mínimos incidentes de sua vida precedente, quis ser levada aos diversos locais que eram familiares ao Sr. Tucker, e no lugar do assassinato, pôs-se a tremer e ficou aterrorizado. Esses fatos são bastante comuns em Burma, tá? Onde os reencarnados que se lembram de seu passado são chamados de insights. Um outro caso, a gente vê o seguinte: Senhor de Lagrange, cônsul da França, escrevia de Vera Cruz, no México, na Revista Espírita de 14 de julho de 1880. Ele falava, eu acho interessante aqui, que as pessoas se correspondiam, não tinha esse sectarismo daquela época. Tinha padre, bispos, eminentes autoridades, ninguém tinha medo ali do ridículo, porque esses relatos eram respeitados porque eles estavam ali provados. Depois começou a entrar essa máscara, né? Essa divisão, é uma demonização, né? Que a gente pode dizer assim. Então, mesmo, e eu já vi relatos de pessoas até hoje aqui no Brasil, pessoas que são evangélicas. Lógico, esse relato às vezes se dá no seio da família, se dá entre os amigos, né? Porque muitos sabem que eu sou espírita, então eles se sentem de uma certa forma, lógico, aqueles que não são sectários, né? À vontade de relatar esses acontecimentos numa conversa, no almoço, num bate-papo amigo em que ninguém, um nem outro, tenta condenar a religião do outro. Então fica fácil de você trocar impressões. Vamos ver aqui, né? Há 2 anos, vamos ao relato. Tínhamos em Vera Cruz um menino de 7 anos que possuía a faculdade de médico curador. 7 anos. Isso no México. Diversas pessoas foram curadas, seja pela imposição de suas mãozinhas, seja através de remédios vegetais que ele prescrevia e afirmava conhecer. Ao lhe perguntar onde aprender aquelas coisas, respondia que quando era grande, ele era médico. Então, esse menino se lembrava, de certa forma, da existência anterior. Falava com dificuldade, seu nome era Júlio Afonso e nascera em Vera Cruz. A surpreendente faculdade desenvolvia nele aos 4 anos de idade. Muitas pessoas incrédulas no início ficaram impressionadas com o fato e hoje estão convencidas. E ele falou para o seu pai: Pai, você não deve pensar que eu vá ficar muito tempo com você. Estou aqui apenas por alguns anos, pois tenho de ir para lá. E o pai perguntava a ele que para lá era esse. Ele respondeu: para longe daqui, onde a gente é melhor do que aqui. Interessante, né? E são relatos fantásticos.
E lá, Banner of Light, Boston, de 15 de outubro de 1892, tá, publicava a seguinte relação do Honorável Isaac Foster, também inserida no Globo Democrat de São Luís, em 20 de setembro de 1892, no Brooklyn Eagle e no Midweek Sentinel, em 25 de setembro de 1892. Há 12 anos eu morava no condado de Effingham, Illinois, e lá perdi uma filha, Maria, no momento em que ela entrava na puberdade. No ano seguinte, fui morar em Dakota. Ali tive, há 9 anos atrás, uma outra filha, a quem demos o nome de Niele. Quando começou a falar, dizia que não chamava Niele, mas sim Maria, e este era o verdadeiro nome que lhe déramos outrora. Voltei ultimamente ao condado de Effingham para resolver alguns negócios e levei Niele comigo. Ela reconheceu nossa antiga casa, muitas pessoas que nunca tinha visto, mas que minha primeira filha, Maria, conhecera muito bem. A uma milha ficava a escola que Maria frequentava. Niele, que jamais a vira, fez dela uma descrição exata e expressou o desejo de revê-la. Levei-a lá, e ao chegar foi direto ao local em que sua irmã se sentava e me disse: "Esta carteira é minha." Interessante, né? Gente, é muito. Se abre um novo leque. Eu acho que são testemunhos que, para aquele espírito que não é preconceituoso, digamos assim, o espírito que não é preconceituoso, que aceita, é um espírito mais liberto, um espírito mais livre, que aceita, pessoa mais humilde, não arrogante, aceita que existem mais coisas entre o céu e a terra que a nossa filosofia há de saber, de conhecer. Acho interessante, porque você não opõe ali o preconceito religioso, mas, como leitor, isento, colhe fatos. E, diante desses fatos, não os torce, não coloca a sua teoria, que muitas vezes é errônea. Só colhe a teoria como todo cientista deve ser. E no jornal de Batá, a minha pronúncia é péssima, ok? Não riam, por favor. Em 11 de abril de 1912, em seu caderno científico, assinado por Henri de Vardy, cita um caso semelhante extraído da obra do seu Friedenthal, que dedicou longas pesquisas sobre essa questão. Há mais ou menos meio século, duas crianças, um menino e uma menina, nasceram no mesmo dia na mesma aldeia de Birmânia. Mais tarde, casaram-se e, depois de terem formado uma família, viveram virtuosamente e morreram no mesmo dia. Tempos difíceis vieram e dois jovens, um rapaz e uma moça, tiveram de abandonar a aldeia, passando algum tempo, tá? Onde ocorreu o primeiro episódio. Estabeleceram-se bem distante de lá, tiveram dois filhos gêmeos, que, ao invés de se chamarem por seus próprios nomes, tratavam entre si pelos nomes daquele virtuoso casal falecido. Os pais ficaram surpresos, mas não compreenderam para eles o casal virtuoso que reencarnara em seus filhos, porque eles já sabiam da história. Quiseram tirar a prova. Levaram os dois à aldeia, onde anteriormente nasceram. Eles reconheceram tudo, estradas, roupas, pessoas, até a roupa do casal, conservados não se sabe por quê. Um deles lembrou que pedira duas rúpias emprestadas a uma pessoa, esta ainda viva, e confirmou o fato. Né? O Sr. Friedenthal, que viu os dois meninos quando tinham 7 anos, achava que um tinha uma aparência mais feminina. Este abrigaria a alma da mulher morta, antes da reencarnação. Dizem eles viveram algum tempo sem corpo, nos galhos de árvores. Porém, essas lembranças longínquas foram cada vez ficando menos nítidas e pouco a pouco se apagando. E aqui nós temos aqui várias coisas interessantes que nós podemos ver. Olha só, o espírito não tem gênero, digamos, vejamos aqui.
Era um casal, nasceram gêmeos masculinos, e eles falavam que ficavam ali na copa das árvores, né? Enfim, eles não tinham acesso ao mecanismo reencarnatório dessa consciência, né? Do planejamento reencarnatório. Reencarnaram novamente. Aí a gente podemos pensar o seguinte: às vezes pode ocorrer desencarnes antes do tempo, tá? E que a providência divina dá um jeito de reparar isso. Interessante, tá? Isso aí demandaria mais pesquisas para saber que eu estou falando é o correto. Estou aqui tirando minhas conclusões, tá? De fato narrado no livro de Leon Denis, que pode ser verdadeiro ou não, mas eu estou colocando a minha conclusão. Demanda mais pesquisas. Talvez nós possamos encontrá-lo nas obras de André Luiz, e existe também, gente, toda uma literatura, não necessariamente que seja espírita. Existem pesquisas científicas a esse respeito, as obras de Anderson, Stevenson, acho. As outras aqui no Brasil também foram feitas. Então, existem obras, literatura, aqueles que querem estudar podem consultar para ter maior conhecimento a esse respeito. Essa percepção das vidas anteriores se encontrará também excepcionalmente em alguns adultos. O Dr. Gaston D'Urville, em Physics Magazine, número de janeiro a abril de 1914, relata um caso marcante de renovação de recordações em estado de vigília. A senhora Laure Raymond, conhecida em Paris por suas curas através do magnetismo, afirmara há algum tempo lembrar-se de uma outra vida, passada em um local que eu descrevia e dizia que reveria algum dia. Declarara ter vivido em condições determinadas com precisão, sexo, posição social, nacionalidade, e ter desencarnado um certo número de anos em consequência de uma tal doença. A esse respeito, recolheram-se testemunhos exatos. Tendo ido à Itália em março de 1913, reconheceu a região em que vivera. Percorreu os arredores de Gênova, reencontrou sua casa conforme a descrevera, graças à ajuda do Sr. Caluri, um psiquiatra erudito de Gênova. Encontramos, diz o doutor, nos registros da paróquia de São Francisco de Albaro, um atestado de óbito do que era da senhora Raymond, número 1. Todas as declarações feitas por elas há vários anos, sexo, condições social, nacionalidade, idade, causa da morte, foram confirmados. É interessante, olha, isso não é tão distante assim. E também prova outra coisa também. Não existe tempo exato. Olha, eu desencarnei com 10 anos, daqui a 10 anos vou voltar. Enfim, não existe tempo. Existe sim a providência divina, existe ali o planejamento reencarnatório, que às vezes é refeito, às vezes não dá certo. Enfim, a única coisa que nós sabemos é nascer, morrer, renascer. Isso é batata. Outra coisa é que nós somos espíritos perceptíveis. Nós seremos espíritos perfeitos algum dia, não demora quanto tempo levará. Então, nós nascemos simples e ignorantes, nos tornaremos espíritos perfeitos. Então, isso são condições sine qua non da nossa existência. Os testemunhos provenientes do mundo invisível são tão abundantes quanto variados. Não só grande número de espíritos afirmam em suas mensagens terem vivido várias vezes na Terra, mas também aqueles que anunciam com antecedência a sua reencarnação. Interessante. Isso aí que nós podemos ver os diversos depoimentos lá na segunda parte do livro Céu e Inferno. E aqui também eles indicam o seu futuro sexo e a época do seu nascimento, fornecem dados sobre a sua aparência física ou suas disposições morais, e permite reconhecê-los quando do seu retorno a este mundo. Predizem ou anunciam particularidades de sua própria existência que puderam ser verificadas. Interessante isso também.
Às vezes a gente vê notícias, né, em algumas religiões, que eles procuram no mundo inteiro, o Buda, né, que reencarnou, enfim, eles conseguem achar. Eu acho interessante porque está patenteado tudo que o Espiritismo fala aqui. Tudo, tudo certinho. O que nós podemos não ignorar é a ciência que está por detrás desses acontecimentos. Ciência que eu estou falando, uma ciência mais plena. Eu acho que nem a palavra correta seria ciência, seria as leis. As leis que estão por detrás disso. Pois bem, existe uma revista chamada Filosofia da Ciência, de Palermo, de janeiro de 1911, publica sobre um caso de reencarnação um relato mais alto interesse que resumimos abaixo. É o chefe da família que se passaram os acontecimentos, o Dr. Carmelo Samora de Palermo, quem fala. Perdemos em 15 de março de 1910 uma filha, uma filhinha, que minha esposa e eu adorávamos. Minha companheira desesperou-se de tal maneira que cheguei a temer momentaneamente por sua lucidez. 3 dias depois, a morte de Alessandrine, minha mulher teve um sonho, olha só, sonho, em que julgou ser a criança, que ele dizia: mãe, não chore mais, eu não abandonarei, não me afastarei de você, ao contrário, voltarei para você como filha. 3 dias depois, esse sonho se repetiu. A pobre mãe, cuja dor nada conseguia atenuar, e na época não tinha noção alguma das teorias do espiritualismo moderno, só encontrava naqueles sonhos um novo motivo para aumentar sua dor. Certa manhã, em que, como de costume, ela se lamentava, 3 batidas secas fizeram-se ouvir na porta do quarto que estávamos. Acreditando que fosse minha irmã que chegava, meus filhos foram abrir a porta e disseram: entra, tia Catarina. Nossa surpresa foi grande ao constatar que ninguém estava do outro lado da porta, nem no cômodo que a precedia. Foi então que resolvemos iniciar sessões de tipologia, na esperança de que esse meio talvez obtivéssemos algum esclarecimento sobre o fato misterioso dos sonhos e da batida que tanto nos preocupava. Aliás, continuávamos nossas experiências durante 3 meses com grande regularidade. Desde nossa primeira sessão, manifestaram-se 2 entidades. Uma dizia ser minha irmã e a outra, nossa querida desaparecida. Desculpa, gente. Esta última confirmou através da mesa sua aparição nos 2 sonhos de minha mulher e revelou que as batidas foram dadas por ela. Repetiu ainda a sua mãe: não fique mais triste, porque eu vou nascer de novo através de você e antes do Natal. A predição foi acolhida por nós com incredulidade. Porque um acidente seguido de uma operação em 21 de novembro de 1909 tornava improvável qualquer nova gravidez para minha mulher. Olha que relato interessante, né? Entretanto, em 10 de abril, ela teve a primeira suspeita que estivesse grávida. Em 4 de maio seguinte, nossa filha manifestou-se novamente através da mesa e nos deu um novo aviso. Mãe, há uma outra em você. Como não compreendêssemos aquela frase, a outra entidade que parecia acompanhar sempre a nossa filha confirmou-a, comentando assim: a pequena não está enganada, um novo ser, um outro ser se desenvolve em você, minha cara Adélia. As comunicações que se seguiram ratificaram todas aquelas declarações e tornaram-se cada vez mais precisas, esclarecendo que as crianças seriam meninas, e uma delas pareceria com a Alessandrine e seria um pouco mais bonita que ela tinha sido anteriormente. Apesar da persistente incredulidade da minha mulher, as coisas pareciam tomar um rumo anunciado, pois no mês de agosto o Dr. Cordaro, obstetra renomado, prognosticou a gravidez gemelar. Em 22 de novembro de 1910, minha esposa deu à luz 2 menininhas, sem semelhanças entre si. Vejam isso. Acho interessante a gente perceber esses relatos, os detalhes desse relato, né? No entanto, uma delas, reproduzia em seus traços as particularidades físicas bem específicas
que é caracterizada a fisionomia de Alexandrine, isso é, uma hiperemia no olho esquerdo, uma lente seborréia na orelha direita e, finalmente, uma simetria pouco acentuada na face. Isso é para vocês verem que, como nós somos regulados, não estamos aqui para acaso, não estamos aqui para brincadeira, tem um motivo maior, tem uma justiça divina regendo isso, tem as mãos de Deus que se dá através dos inúmeros espíritos que presidem, que processam, que administram esse planejamento reencarnatório, né? Continuando aqui, desde o nascimento daquela criança, 2 anos e meio se passaram e o Dr. Samora escreve a filosofia da ciência, que é semelhante entre Alexandrine 1, 2, Alexandrine 1, só se confirma, não apenas no ofício, mas sobretudo quanto à moral, mesmas atitudes, brincadeiras calmas, mesmo jeito de ficar, fazer carinho em sua mãe, mesmo medos infantis, expressos nos mesmos termos, mesma tendência irresistível a utilizar a mão esquerda, mesma forma de pronunciar os nomes daqueles que a rodeiam. Interessante, gente. Como a Alexandrine, a primeira que morreu, sempre que entra no cômodo em que fica a sapateira, ela abre, calça um pé de sapato, desculpa, e passeia triunfalmente pelo cômodo. Resumindo, ela refaz de modo absolutamente idêntico a existência na idade correspondente a Alexandrine I. Nada se observa de parecido em Maria Passa e sua irmã gêmea. Compreende-se todo o interesse que esse tipo de observação acompanhada durante alguns anos por um pesquisador do quilate, o Dr. Samora. É interessante a gente papear um pouco sobre esse caso. São 2 almas diferentes, gostos diferentes e personas diferentes. Então, a gente vê que, lógico que a persona Alexandrine 1 e Alexandrine 2 são a mesma pessoa, mas o mesmo espírito, mas o outro espírito que veio junto é diferente, né? O gêmeo, que a gente pode perceber assim, os gêmeos, será que existe gêmeo, espírito? Não, não existe isso. E é muito interessante em que aqui ele fala, né, as mesmas atitudes, brincadeiras calmas, reproduziam-se na Alexandrine II, do que era Alexandrine I. Que podemos aprender com isso? É o mesmo espírito. É o mesmo espírito. Apenas teve algum problema aí. Que Leon Denis não explica, mas que a gente sabe que isso foi dado ao merecimento do espírito, foi refeito. Só peço licença, só um instantinho, vou desligar o ventilador. Eu acho que o ventilador está me dando esse acesso de espírito. Voltei. Acho que agora eu não vou mais tossir tanto assim. Tá calor aqui. Bem, prosseguindo aqui nas nossas anotações, né, no relato de Leon Denis, o senhor Jaffé, advogado da Corte de Apelação de Paris, comunicou-nos o seguinte fato em 5 de março de 1911. Desde o começo de 1908, tinha como espírito guia uma mulher que o conhecera na infância, cujas comunicações apresentavam todas elas um raro caráter de precisão, nomes, endereços, cuidados médicos, tradições de natureza familiar.
No mês de junho de 1909, transmiti àquela entidade, da parte do padre Henry, diretor espiritual do grupo, o conselho de não prolongar indefinidamente sua estada estacionária no espaço. Na ocasião, a entidade respondeu-me: tenho a intenção de reencarnar. Terei sucessivamente 3 encarnações muito breves. Lá pelo mês de outubro, anunciou espontaneamente que iria reencarnar na minha família e indicou meu local de reencarnação, uma cidadezinha do departamento de Llor. De fato, eu tinha lá uma prima grávida naquele momento. Fiz então a seguinte pergunta: através de que sinal será possível reconhecê-la? Ela respondeu: terei uma cicatriz de 2 centímetros do lado esquerdo da cabeça, direito da cabeça. Em 15 de novembro, a mesma entidade anunciou que deixaria de vir no mês de janeiro e seria substituído por outro espírito. Isso que eu não entendi muito bem. Desde então, interessei-me em me dar essa prova todo o seu alcance, e nada mais seria mais fácil. Depois de registrar oficialmente a predição, pediu atestado médico quando a criança nascesse. Infelizmente, achava diante de uma família que manifestava violenta resistência contra o espiritismo. Eu estava desarmado. No mês de janeiro de 1910, a criança nasceu com uma cicatriz de 2 centímetros do lado direito da cabeça. No momento atual, ela tem 14 meses. Então, aí você vê que o espírito, às vezes, já toma conhecimento como será a sua vida futura. E aí, gente, quem lê André Luiz, eu aconselho a todos, André Luiz, a série A Vida no Mundo Espiritual, se encontra bastante familiarizado. Mas não é aqui a intenção de nós adentrarmos nessas considerações. Estamos lendo aqui os relatos que estão nesse capítulo do livro de Não Denis. A senhora B, um outro relato aqui. A senhora B, pertencente a uma família aristocrática de opiniões monarquistas, foi-me apresentada pela senhora Viruá, pessoa de minha família. Ela perdeu durante a guerra um filho de quem gostava de modo especial. Restavam-lhe ainda outros filhos, dentre os quais uma filha casada, com quem se falará mais adiante. Os detalhes relativos a esse caso são conhecidos de todos os amigos da senhora B, que deles foram informados à medida que ia acontecendo. Engajado voluntariamente no começo da guerra, rapidamente seu filho foi promovido a subtenente e morreu durante uma operação de ataque. A mãe teve um sonho em que viu o local exato onde o corpo de seu filho estava sepultado, um aterro da estrada de ferro. Graças a esse sonho, encontrou o cadáver de seu filho e mandou enterrá-lo no cemitério do povoado de vizinho. Poucos meses depois, teve um outro sonho e viu seu filho que lhe dizia: mamãe, não chore. Eu vou voltar, não na sua casa, mas de minha irmã. Ela não compreendeu o sentido daquelas palavras, mas sua filha teve um sonho parecido, viu seu irmão, criança novamente, brincando no próprio quarto dela. Nenhuma das duas acreditava na reencarnação. A filha da senhora B, que nunca tivera filho, se entristecia-se muito por causa disso. Entretanto, pouco tempo depois, engravidou. Na noite anterior ao nascimento, a senhora B viu seu filho novamente. Ele falou outra vez da sua volta, mostrou-lhe um bebezinho recém-nascido, de cabelos pretos, que ela reconheceu perfeitamente ao receber nos seus braços algumas horas mais tarde. A senhora B está convencida por 1000 detalhes psicológicos e por curiosos traços de caráter que aquela criança é mesmo seu filho reencarnado. No entanto, afirma que anteriormente ela não era reencarnacionista, católica de nascimento, por sua posição social, simpatizante do clero. Confessa que era absolutamente cética e talvez meio ateia e jamais frequentaram os espíritas nem os teósofos. E a gente começa a perceber, tá? E aí começa a entrar um pequeno, grande detalhe, que Leon Denis começa a nos esclarecer a importância e o motivo pelo qual nós esquecemos durante a reencarnação. A gente viu aqui, que até os 7 anos, algumas crianças conseguem se lembrar. Existem estudos fora do meio espírita de pesquisas extensas, Ian Stevenson, sobre a reencarnação de várias
vários, e aí vocês podem, vários espíritos vocês podem procurar na internet, tá? Indicamos nesse capítulo as causas físicas do esquecimento das vidas anteriores. Ao terminá-lo, não seria conveniente colocarmos em outro ponto de vista e nos perguntar se esse esquecimento não se justificaria por uma necessidade de ordem moral? A lembrança do passado não nos parece desejável para a maioria dos homens, não Denis afirma isso. Frágeis varinhas pensantes que os sons da paixões agitam. Parece, ao contrário, indispensável ao seu adiantamento que as vidas de outrora sejam momentaneamente apagadas da memória. A persistência das lembranças provocaria a persistência das ideias errôneas, dos preconceitos, de casta, de tempo, de meio. Em resumo, de toda uma herança mental, de todo o conjunto de maneiras de ver, de coisas que teríamos tanto ou mais dificuldade de modificar, de transformar, quanto mais vivas fossem em nós. Realmente. Nesse caso, haveria muitos entraves à nossa educação, ao nosso progresso. Nosso julgamento estaria, com frequência, falseado desde o nascimento. O esquecimento, ao contrário, permite-nos aproveitar mais amplamente os estados diferentes que uma nova vida nos proporciona. Ajudamos a reconstruir nossa personalidade com um planejamento melhor. Nossas faculdades e nossa experiência ganham com ele em extensão e profundidade. Percebem como é que isso é importante? Outra consideração ainda mais grave, o conhecimento de um passado delituoso, maculado, como deve ser o caso da maioria de nós, seria um fardo pesado de carregar. Concorda, gente? É necessária uma vontade bem sólida para ver, sem titubear, desenrolar-se uma longa sequência de erros, de quedas, de atos vergonhosos, de crimes, talvez para pesar-lhe as consequências e resignar a enfrentá-las. Atualmente, a maioria dos homens é incapaz de tal esforço. A lembrança das vidas passadas só pode ser proveitosa ao espírito bastante evoluído, bastante senhor de si mesmo para suportar-lhe o peso sem perder as forças. Convenhamos que hoje, nesta vida, existem lembranças que nós sepultamos em nossa memória e nós não queremos lembrar jamais de tão pesadas, ruins, errôneas que são. É um doloroso privilégio conhecer o passado esquecido, passar de sangue e lágrimas, e também uma causa de torturas morais, de dilacerações interiores. Prisões a eles relacionados seriam, na maioria dos casos, uma fonte de preocupações terríveis para a alma frágil em luta com o seu destino. Se nossas vidas precedentes tiverem sido felizes, a comparação entre as alegrias que elas nos davam e as amarguras da presente tornaria essas últimas, a nossa vida atual, insuportável. Então, por isso que é melhor passar como se fosse uma tábula rasa, mantendo as tendências, mantendo a moral, enfim, mantendo-se tudo, como Kardec explica lá no Livro dos Espíritos. Então, a gente vê, tá, como a justiça divina é maravilhosa. Como se constrói essa nova oportunidade? Nós vemos aqui, em alguns casos, das desencarnações precoces, como a providência divina e o planejamento reencarnatório colocar, às vezes, o mesmo ser daquela própria família, no mesmo, de repente, locus geográfico, aqueles espíritos que um erro ali. Eu estou falando dessas interrupções, mas não estou falando de interrupções provenientes do suicídio, digamos, de passagem. Há uma diferença aí. Estou falando dessas aqui, desses casos que foram narrados até então, né, dessas pessoas que desencarnaram. E a providência divina refez essa etapa, conseguiu refazer, né?
Ele nos fala aqui que o conhecimento integral das vidas passadas apresentaria inconvenientes terríveis, não só para o indivíduo, mas também para a coletividade. Imagina, né, gente? Ela introduziria na sociedade elementos de discórdia, fermentos de ódio, que agravariam a situação da humanidade e emperrariam qualquer progresso moral. Todos os criminosos da história, reencarnados para espiar, seriam desmascarados. Novamente, as vergonhas, as traições, as perfídias, as iniquidades de todos os tempos por-nos-iam à vista, à visão. O passado acusador, tornado público, tornar-se-ia um motivo de profunda divisão, de vivos sofrimento. Isso ainda não é do nosso mundo. O homem vindo a este mundo para agir, desenvolver suas faculdades, conquistar novos méritos, tem de olhar para frente e não para trás. A gente sabe muito bem, e é uma questão, não precisamos nem tecer maiores considerações teóricas, como a culpa nos paralisa. Então, a gente precisa pensar sobre essa providência divina, né? Agradecemos a potência infinita que, aliviando-nos da bagagem esmagadora das lembranças, tornasse mais fácil a ascensão, a reparação menos amarga. Isso é interessante, tá? Que nos basta, portanto, conhecer o objetivo da vida, saber que a justiça, divina justiça, governa o mundo. Cada qual está no local que construiu para si, e nada que não seja merecido acontece. Não temos nossa consciência por guia. Os ensinamentos do gênio celeste não brilham com vivo fulgor em nossa noite intelectual? Nos pergunta Leon Denis. Pode a justiça eterna adaptar seu planejamento à nossa visão passageira e instável? Lógico que não. O esquecimento temporário é necessário a fim de que toda a atividade do homem se concentre no presente e no futuro. Como já dizia, já complementando, quando não está aqui, como Chico falava, você não pode refazer o passado, mas pode planejar o presente para melhorar o seu futuro. Durante o sono, a alma age, pensa, vaga. Às vezes retorna ao mundo das causas e encontra a noção das vidas transcorridas. A vida na carne é o sono da alma, é o sonho, triste ou alegre. Enquanto ela dura, esquecemos os sonhos precedentes, isto é, as encarnações passadas. A personalidade se restringe ou se expande nesses dois estados sucessivos, como se perde e se reencontra, por ocasião das alternâncias de sono e vigília, até que a alma, chegando ao apogeu moral, intelectual, termine para sempre de sonhar. E cada um de nós há um livro misterioso onde tudo se escreve em caracteres indeléveis. Fechado aos nossos olhos durante a vida terrestre, abre-se no espaço, o espírito adiantado percorre-lhe as páginas à vontade. Nela encontra ensinamentos, impressões, sensações que o homem material tem dificuldade de compreender. Este livro, o subconsciente dos psiquiatras, é que chamamos de perispírito. Quanto mais esse se depura, mais as lembranças ficam nítidas. Nossas vidas, uma a uma, emergem da sombra e desfilam diante de nós para nos acusar ou glorificar. Nessa hora, como são suaves para a alma as boas ações praticadas, as obras sacrificiais, mas duras são as quedas, as obras de egoísmo e iniquidade. Então, nós vamos ficando por... aí vamos avançar uns pouquinho. Pensei que eu tinha acabado aqui. O perispírito é o X da questão. Durante a encarnação, a matéria sob o perispírito cobre o perispírito sob o seu espesso manto. Ela comprime, apaga suas radiações e daí vem o esquecimento. Liberto desse elo, o espírito evoluído reencontra a plenitude da sua memória. O espírito inferior só recorda bem pouco a sua última existência. É essencial para ele, porque a soma dos progressos adquiridos
A síntese de todo o seu passado por ela, ele pode avaliar a sua situação. Por isso, a afirmação de diversos espíritos em alguns países em que a reencarnação não é uma lei, esses não interrogam as profundezas do seu próprio ser. Não abriram o livro fatídico onde tudo está registrado, tudo está gravado. Conservam os preconceitos no meio terrestre em que viveram. Esses preconceitos, em vez de citados a esta pesquisa, afastam-nos, procuram afastar-nos dela. Os espíritos superiores, movidos por um sentimento de claridade, caridade, conhecendo a fraqueza dessas almas, julgando que o conhecimento do passado ainda não lhe é necessário, evita chamar a atenção dela para este ponto a fim de evitar que vejam quadros dolorosos. Mas um dia, sob as sugestões do alto, a vontade deles desperta, eles vasculharão aqueles recondidos ocultos da memória. Então, as vidas anteriores aparecem como uma distante miragem. Virá um tempo em que, sendo difundido o conhecimento dessas coisas, todos os espíritos terrestres, tendo recebido sólida educação sobre a lei dos renascimentos, verão o passado desdobrar-se a seus olhos, logo após a morte, e até mesmo, em certos casos, já durante essa vida. Eles já terão adquirido a força moral necessária para assistir a esse espetáculo sem vacilações. Para as almas depuradas, a lembrança constante. O espírito evoluído tem o poder de reviver a vontade no passado, de ver o presente com suas consequências, de penetrar o misterioso porvir, cujas profundezas iluminam-se-lhe, por instantes, com rápidos clarões, para em seguida mergulhar novamente no sombrio desconhecido. E assim, o Denis termina esse capítulo. Nós vamos terminar também, não, lógico, termina o capítulo, vou deixar para a próxima semana, o prosseguimento disso. Mas lembrando que a justiça divina se expressa principalmente nas leis da reencarnação. Graças a Deus, muita paz para todos. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.